Bem-vindo a mais uma transmissão do programa Encontro com a Palavra. Que alegria poder estar mais uma vez junto com você. Em nosso estudo já chegamos ao livro de Números, onde descobrimos uma verdade alegórica, fascinante e também impressionante. Continuando o estudo dessa impressionante verdade e às vezes espantosa, gostaria que nos concentrássemos em mais algumas páginas do livro de Números. Por exemplo, no capítulo 12, há uma passagem de Moisés que é muito interessante. Sabe, eu fico impressionado com o que o livro fala sobre a grandeza de Moisés. O último capítulo de Deuteronômio afirma que ele era um homem inigualável, um dos mais importantes homens de Deus que já existiu. Em vários trechos do livro de Números lemos como ele era especial e importante. No capítulo 12, versículos 3 e de 5 a 8, lemos as seguintes palavras. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Uma das palavras mal interpretadas na Bíblia é a palavra manso. Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Você lembra? Esta palavra não significa que pessoas fracas são abençoadas de maneira especial. Não é isso que a palavra manso quer dizer. Nas Escrituras, a palavra manso significa algo como dócil, submisso. Imagine um cavalo garanhão, um cavalo forte. Quando esse cavalo é domado, recebe freio na boca, cabresto na cabeça e sela nos lombos. Não quer dizer que tenha se tornado fraco. Ele está manso. É esse o significado de manso na Bíblia. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Em que sentido Jesus era manso? Ele era manso porque sempre fazia a vontade de seu Pai. Ele podia dizer, eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Ele se tornou manso porque aceitou completamente o jugo da vontade do Pai. Jesus nos disse, tomai o meu jugo e sede mansos. Quando Saulo de Tarso se converteu, quando ele conheceu a Jesus de forma tão dramática a caminho de Damasco, e perguntou, quem é, Senhor? E depois disse, Senhor, que queres que eu faça? Seu nome foi trocado de Saulo para Paulo. Saulo quer dizer poderoso. Paulo significa pequeno ou ninguém. O que aconteceu com Saulo de Tarso a caminho de Damasco foi que ele simplesmente tornou-se manso. É isso que mansidão quer dizer. Quando entendemos a definição da palavra manso, compreendemos o elogio feito a Moisés. Moisés era um homem muito manso. Temos aqui uma grande declaração a respeito de Moisés e Arão. No nosso último estudo vimos que Deus trocou uma nação de mais de 2 milhões de pessoas por apenas 2 homens. Você lembra? Caleb e Josué, porque eles creram em Deus e o seguiram incondicionalmente. Agora vemos Deus falando que trocaria a nação inteira por um homem apenas. Ele diz, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Dá para perceber quais são os valores de Deus? Deus valorizou tanto assim esse homem manso porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso Deus trocaria toda uma nação por um homem apenas. Acho isso impressionante. Continuando o estudo da vida de Moisés, é impressionante ver que Moisés não entrou na terra prometida. No final, Deus não trocou uma nação inteira por Moisés. Deus trocou a nação inteira por Caleb e Josué. O pecado de Moisés, no capítulo 20, é um dos mistérios do livro de Números. Algumas vezes achamos que Deus não é justo e esse é uma das vezes. Talvez que muitas pessoas até chegam a pensar, Deus, isso não é justo. Quando você vê Moisés, um homem tão importante, e o erro sem importância que cometeu, você se pergunta, por que Deus o puniu dizendo que ele não poderia entrar na terra prometida? O relato continua assim. Disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenei a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhes disseram, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?
Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Nós nos referimos a esse incidente como o pecado de Moisés. Não parece um exagero? O pecado desse homem parecia muito pequeno, especialmente se comparado com os pecados do povo com o qual ele estava lidando. Quando você pensa em toda a paciência que ele teve no deserto durante 40 anos, em tudo que ele teve que aguentar, e porque uma vez ele perdeu a paciência, Deus disse: chega, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Olha, para nós isso parece duro demais, não é verdade? Há algumas considerações que devemos fazer com respeito ao castigo de Deus. Primeiramente devemos dizer: o juiz de toda justiça não julgaria com justiça? Nós não temos o direito de sugerir a Deus o que é justo e o que não é. É Deus quem determina o que é o certo e o que é justo. Acho interessante observar nessa narrativa que Moisés nunca reclamou de seu castigo. O livro de Deuteronômio diz somente que ele falou sobre isso com Deus um dia, e Moisés nunca mais tocou no assunto novamente. Ele não reclamou e nem disse que era justo ou injusto. Outra conclusão que podemos tirar desse incidente é que Deus estabelece um padrão mais alto para os líderes do que o padrão estabelecido para o povo. Nunca se esqueça disso, especialmente se você for um líder. Creio que as Escrituras deixam bem claro que Deus estabeleceu 2 padrões. Quando nos tornamos membro de uma igreja, tomamos conhecimento de alguns padrões que deveremos seguir. Uma igreja que não tiver um conjunto de normas e padrões para serem seguidos não é uma igreja muito confiável. Devemos esperar um determinado comportamento dos membros. Mas, de acordo com as Escrituras, uma igreja deve esperar de seu líder mais do que espera de seus membros. Deus leva a posição de líder muito, muito a sério. Vimos isso no livro de Levítico. Moisés ocupava a posição de liderança, e o que seria um pequeno erro para os outros por causa da posição que ele ocupava, Deus não considerava um pequeno erro. Aparentemente, seu pecado foi mais ou menos assim. Primeiro Deus disse: ordenai a rocha que te dê as suas águas. Ele não falou a rocha. Ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. Isso foi desobediência. Deus mandou falar a rocha. Ele bateu na rocha. Não uma, mas 2 vezes. Moisés perdeu a paciência. Ele disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? É óbvio que Moisés estava bravo. Deus acusou Moisés de outro pecado. Ele disse: não crestes em mim. Eu não estou bem certo do que isso significa, mas Deus diz: visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Sabe, percebemos aqui a seriedade do pecado de Moisés. Você se lembra quando Deus ensinou a Moisés todos aqueles segredos espirituais? Moisés, você não é o libertador, eu sou, e eu estou com você. Você não pode libertar ninguém, mas eu posso, e estou com você. Moisés, não é o que você quer. É o que eu quero e eu estou com você. Então, quando aconteceu, Moisés, você não fez isso. Eu fiz porque estava com você. Deus havia ensinado essas lições a Moisés. O pior erro de Moisés foi ter dito: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele não estava santificando a Deus aos olhos do povo. Ele não deixou claro ao povo que era Deus que estava fazendo aquele milagre. Moisés estava levando a fama por aquele milagre. Essa foi a pior parte do pecado de Moisés. A única maneira de enxergarmos tudo isso sob a perspectiva de Deus é perceber que Ele tem um conjunto de padrões que são conhecidos apenas por Ele mesmo. Deus nos revela alguns desses padrões. Mas lembre-se de que é Deus que nos ensina a andar na retidão. Não somos nós que ensinamos a Deus. De acordo com o julgamento de Deus, o castigo de Moisés foi justo e correto. Parece que Moisés concordou com Deus.
No capítulo 11 do livro de Números há outro incidente interessante envolvendo Moisés. Às vezes ouvimos expressões como: ele teve um esgotamento nervoso. As Escrituras dizem que Moisés era o homem mais manso da face da terra e que foi um dos maiores homens de Deus que já existiram. É interessante observar como até esses homens tiveram um esgotamento, vamos dizer assim. Eles chegaram ao limite. Eles são exemplos do que significa ter um esgotamento nervoso. Moisés, por exemplo, perguntou a Deus: por que puseste sobre mim o encargo de todo esse povo? Concebi porventura todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o em teus braços à terra que juraste a seus pais? Você já se sentiu assim? Acho que todos esses grandes homens de Deus como Moisés, Elias, Jó, Davi, o apóstolo João, sentiram-se assim em algum momento e até oraram, né? Senhor, me mata, eu quero é morrer. Você já desejou isso? Creio que isso acontece com muita gente. E acho que também acontece com pessoas de Deus, porque as Escrituras contam o que aconteceu com grandes homens de Deus. O esgotamento foi tão intenso que eles desejaram que Deus tirasse-lhes a vida. Nós não conhecemos a vontade de Deus, por isso muitas vezes pedimos o que é errado. E porque Deus nos ama, Ele não responde aquelas orações que não estão de acordo com a sua vontade. Por essa razão, devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. No capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo registrou um texto muito profundo. Ele disse que não oramos o suficiente porque não conhecemos a vontade de Deus. Sabemos que se orarmos segundo a vontade de Deus, receberemos aquilo que pedimos. Mas o problema é que na maioria das vezes não fazemos a mínima ideia de qual seja a vontade do nosso Deus. No caso de Moisés, ele deu 70 homens para o ajudarem. Deus respondeu mais ou menos assim: você acha que você tem que fazer tudo sozinho? Olha, Moisés, isso é um trabalho em equipe. Você precisa convocar mais pessoas do povo para ajudá-lo. Arrume 70 homens e traga-os ao tabernáculo. Eu porei neles o mesmo espírito que está em você. Isso não quer dizer que Deus tirou a liderança de Moisés. Significa que Deus dividiu a responsabilidade da liderança. Ele ordenou que Moisés repartisse essa responsabilidade com outras pessoas. Ele ungiu 70 homens. O sogro de Moisés já tinha sugerido que ele fizesse isso lá no capítulo 18 de Êxodo. Aparentemente, Moisés implementou a ideia quando Deus mostrou que isso era a ideia dele e não do seu sogro, que não pertencia ao povo escolhido de Deus. Elias, você lembra? Orou falando que queria morrer. Deus respondeu: Elias, você anda negligenciando a manutenção do seu templo, o seu corpo. Agora, deite-se aqui e durma um pouquinho. Então Deus fez cair um profundo sono sobre Elias, e quando estava no meio do sono, Deus o despertou e disse: coma alguma coisa agora. A comida tinha sido providenciada sobrenaturalmente e Elias comeu. Depois Deus disse: agora volte a dormir um pouco mais. As Escrituras dizem que quando Elias acordou do seu segundo sono, a energia que Elias ganhou com aquela carne durou 40 dias. Será que você, líder, não está precisando dormir um pouquinho mais? Olha, pense nisso, viu? Bom, se você ler todo o esforço físico que Elias fez quando desafiou os profetas de Baal, perceberá que ele estava esgotado fisicamente. Um dos versículos sobre restauração mais importantes da Bíblia é o Salmo 23 e verso 3, em que Davi diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando negligencio o meu corpo ou meu espírito e fico esgotado, tenho que passar por uma restauração. Em Números capítulo 11, Moisés foi a Deus esgotado, sem forças. Deus disse: você precisa que sua alma seja restaurada, Moisés. Vou mostrar a você como fazer isso. Mostrarei alguns caminhos de justiça. Quero que você ande nesses caminhos de justiça durante 5 anos. Os caminhos de justiça o levarão à restauração. É assim que Deus restaura o seu povo quando está esgotado. Não é como macarrão instantâneo, ou café instantâneo, ou chá instantâneo.
Vivemos num mundo muito impaciente, não é mesmo? Queremos tudo instantaneamente. Deus não nos dá as coisas de maneira instantânea. Pode ser que Ele nos dê algumas coisas instantaneamente, mas a restauração que vemos na vida de Moisés é muito prática. Deus disse: mostrarei os caminhos de justiça que restaura a sua alma. Reúna 70 homens para ajudar você. Divida a carga, Moisés. Vamos dar uma organizada por aqui. Vamos nomear algumas pessoas e delegar tarefas a elas. Tão prático como a receita que ele deu a Elias. O que chama minha atenção é pensar que um homem tão importante quanto Moisés também pecava e chegava ao seu limite. Chegava ao seu limite, isso mesmo. Sabe que isso me consola até? Eu não sei quanto a você, mas consola-me quando vejo essas características tão humanas nos personagens da Bíblia. Faz-me bem ver que eram seres humanos comuns como eu. Assim não me sinto um caso perdido, não. Muitas pessoas pensam que quando nos convertemos, deixamos de ser humanos. Por isso acho importante que a Bíblia aponte as características humanas de seus personagens. Eles não são personagens mitológicos. São pessoas comuns, são tão humanos quanto você e eu. Mas acontece que eram seres humanos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso podiam fazer tudo o que fizeram. Gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa no livro de Números. No capítulo 22 lemos a história da jumenta de um profeta. Você lembra? Deus queria fazer algo naquela ocasião, mas não encontrava um homem que o enxergasse, ouvisse e fizesse aquilo que ele queria. Deus tinha uma mensagem para dar e não encontrava um homem que falasse por ele. Sendo assim, Deus encontrou um burro que o enxergava e foi através dele que Deus falou. Lembram? Através da jumenta de Balaão. Quando eu estava fazendo o seminário, tive sérios problemas teológicos. Eu tinha uma questão martelando a minha cabeça e tinha dúvidas quanto à inspiração das Escrituras. Um dos meus maiores problemas era essa história de Números 22. Por alguma razão eu fiquei fixado nessa história. Perguntei aos meus professores super conservadores: escuta, eu tenho que crer que Deus falou através de um burro para ser salvo? Eu não sei por que a fixação nessa pergunta, mas eles ficaram realmente preocupados comigo e começaram a fazer reuniões de oração, porque eu tinha feito aquela pergunta. Você é salvo por causa da sua visão a respeito da inspiração da Bíblia ou porque crê no Evangelho de Jesus Cristo? Bom, na verdade essa era a minha pergunta, mas eu me fixei na questão do burrinho. Para mim era difícil acreditar que Deus tivesse falado através de um burro. Você já viu um jumento? Já ouviu o barulho que ele faz? Se você observar um jumento, perceberá porque não é nenhum elogio chamar alguém de jumento. O fato de Deus ter falado através de um jumento desafiava muito a minha fé. Conheço um pastor que certa vez foi a um banquete para donos de hotéis. O evento aconteceu numa cidade turística e sua principal fonte de renda eram os hotéis. O pastor foi convidado a fazer a abertura do banquete. Muitas vezes, em ocasiões como essa, os pastores ficam em evidência. Ele fez a abertura do programa, em que viria a ter momentos de constrangimento. O mestre de cerimônias contou várias piadas. Toda vez que ele contava uma de suas piadas, as pessoas olhavam para o pastor se perguntando o que ele tinha achado. O pastor não sabia como reagir. Todos sabiam que ele era um pastor. Será que ele deveria rir das piadas? Ele não estava confortável com aquela situação. Será que ele deveria demonstrar que não estava gostando daquela história? Como é que ele deveria reagir, hein? Foi então que lhe veio esse pensamento. Como Jesus reagiria? Através das Escrituras, ele sabia que Jesus gostava de reuniões como aquela. Jesus participou de banquetes com publicanos e pecadores. Ele não era contra festas, contra reuniões e festivais. Ele ia nesse tipo de evento. As pessoas gostavam da sua presença. O pastor ficou pensando em como Jesus reagiria. Foi então que orou: Senhor, como é que o Senhor iria lidar com essa situação, hein? Nesse momento que teve a revelação de que Jesus os amava, então lhe ocorreu: será que amo essas pessoas? Será que elas sabem que eu as amo de verdade? Ele estava sentado em frente ao prefeito da cidade.
O prefeito tinha problemas com bebida e já estava bêbado quando eles começaram a conversar. O prefeito estava muito bêbado. Mais uma vez o pastor pensou: será que eu o amo? Será que ele sabe que eu o amo? Então o pastor começou a orar: Senhor, dê-me algum tipo de abertura para que eu possa mostrar a esse homem que realmente o amo. Um estava sentado de frente para o outro. Naquele momento o prefeito falou para o pastor: Ei, pastor, tenho um bom conselho para o senhor. Quando entrei para a política, alguém me disse: não chame as pessoas pelo que você vê nelas, mas pelo que elas realmente são. O pastor respondeu: prefeito, muito obrigado pelo seu conselho. Na verdade, acho que ele é tão bom que farei um sermão sobre ele. Não chame as pessoas pelo que você vê nelas, mas pelo que elas realmente são. O prefeito respondeu: se você fizer um sermão baseado nesse conselho, eu vou à sua igreja para lhe ouvir. É só dizer para minha secretária quando será e eu estarei lá. O pastor ficou impressionado com o que tinha ouvido. Foi então que lhe ocorreu um pensamento. Ele falou para o prefeito: sabe, prefeito, hoje o senhor solucionou uma dúvida teológica que eu tinha há anos. Ele disse: ah, é? E como assim? O pastor disse: quando eu estava no seminário era difícil para mim acreditar que Deus pudesse falar através de um jumento, mas agora ele falou comigo através do Senhor. O senhor acabou de solucionar uma grande dúvida para mim. O prefeito achou aquilo incrível e caiu na gargalhada. Prometeu que iria ouvir o pastor pregar aquele sermão. E foi mesmo. O título do sermão era: Chame-os pelo que realmente são. O pastor acha que naquela noite teve uma revelação em relação a Números 22. E ao prefeito daquela cidadezinha, ele deve alguma coisa. A revelação foi a seguinte: de onde tiramos essa ideia que Deus usa apenas super crentes? Que Deus só faz super coisas através de super santos? Como eu já havia dito quando estudamos o chamado de Moisés, isso é um mito, não é verdade. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que estejam dispostas a ser usadas e trabalhar. Creio que precisamos disso, de pessoas com disposição para trabalhar para Deus. Sabe, no livro de Números vemos a grandeza de Moisés, seu esgotamento e o seu pecado. Percebi que, assim como Deus usou aquele jumentinho, também usou Moisés, porque ele estava à disposição de Deus. Deus quer usar a você e a mim se estivermos à disposição dele. E você já se colocou à disposição de Deus? Se ainda não, faça-o agora. Deus quer lhe usar para fazer coisas extraordinárias. Até o nosso próximo programa.